Olá, eu sou o professor Tiago Omena, professor de língua portuguesa. Estou aqui para apresentar a você um curso de redação oficial de acordo com o Manual da Presidência da República. Vamos estudar este manual. Primeiramente, o que significa redação oficial? Redação oficial é exatamente o manual que vai apresentar as regras que determinam a escrita do poder público. O poder público apresenta necessidade de comunicação e esta comunicação ela é feita exatamente pela escrita. Sendo assim, os textos oficiais são submetidos a regras que nós iremos encontrar no Manual de Redação Oficial. Então, o que significa redação oficial? Observe comigo o conceito técnico previsto no manual. Redação oficial é exatamente a maneira pela qual o poder público se comunica, ou seja, a parte escrita, como você já sabe, deve obedecer a características, a princípios que estão previstos no Manual de Redação Oficial. Como o nosso manual é o Manual da Presidência da República, é interessante tratá-lo do ponto de vista do Poder Executivo. Vamos observar neste momento quais são as características que o Manual da Presidência da República apresenta para os textos oficiais. Neste primeiro momento, eu vou apenas apresentar a você quais são as características gerais. Depois nós iremos debater, depois nós iremos aprofundar o estudo. Vamos apenas conhecer quais são essas características, também denominadas princípios. Podemos falar características gerais da redação oficial ou princípios da redação oficial, princípios que norteiam os textos oficiais. Vamos conhecer? A primeira característica geral, ou o primeiro princípio, é a impessoalidade. Guarde este nome aí com você, impessoalidade. Temos ainda publicidade, temos a clareza, concisão, uso do padrão culto de linguagem, formalidade, uniformidade e só. Então, em outro momento, nós iremos debater cada uma dessas características gerais da redação oficial. Guarde estes nomes que nós acabamos de estudar. Bom, agora, observe comigo, estas características que eu apresentei a você, a uniformidade, a publicidade, a clareza, o uso do padrão culto, elas decorrem de que lugar? Tais características decorrem do artigo 37 da Constituição Federal. Como assim, Tiago, do artigo 37 da Constituição Federal? O que a Constituição Federal tem a ver com a redação oficial? Você não pode se esquecer de um detalhe muito importante. Os textos oficiais, internos ou externos, para comunicação interna ou para comunicação externa, são atos públicos, atos administrativos. E como todo e qualquer ato administrativo, deve atender aos princípios que estão previstos na Constituição Federal. Sabemos que a Constituição Federal determina o seguinte, acompanha aí, ó, a administração pública direta ou indireta, ou ainda fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá a quê? Aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se os textos oficiais são atos públicos, atos normativos, ou seja, ato administrativo, é evidente que estes atos irão atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal. E para a redação oficial, o que nos interessa prioritariamente é a tal da impessoalidade e a publicidade. Já já nós iremos debater estes princípios. Bom, na redação oficial temos de saber também quais são os agentes da comunicação. Ou seja, quais são as pessoas do discurso. Quem vai comunicar, quem vai receber a comunicação e o que está sendo comunicado. Isso é importante para o manual
para a redação oficial. Nós temos na redação oficial, em relação aos agentes da comunicação, aquele que comunica, e o manual ele é bem claro, aquele que comunica recebe, conforme o manual, o nome técnico de emissor. Quem é que emite o texto oficial? Quem emite a comunicação oficial? É o serviço público. Então, o primeiro agente da comunicação é exatamente o serviço público. Cuidado com estas nomenclaturas na sua prova. Agente da comunicação. Quem emite a comunicação recebe o nome técnico de emissor e nós temos de saber que este emissor é o serviço público. Além de emissor, nós temos quem recebe a comunicação, ou seja, o receptor. Emissor é o serviço público. Receptor é quem recebe a informação. Observe que quem vai receber esta informação pode ser o próprio serviço público. Então fique atento. O serviço público, ele desempenha o papel de emissor e também pode desempenhar o papel de receptor. No caso de o próprio serviço público receber, são aqueles expedientes dirigidos a outros órgãos, de um órgão público para outro órgão público. Então é óbvio que o órgão público que está enviando a comunicação é o emissor e o outro órgão que está recebendo é o receptor daquela comunicação oficial. Além de o órgão público poder ser o receptor, temos ainda os cidadãos, pode ser de um órgão público para um cidadão comum, tratado de forma homogênea, que está ali representando o público. Pode ser o conjunto de dois cidadãos ou instituições que representam o público. Então, fique atento, observe, em relação aos agentes da comunicação, quem recebe a comunicação oficial é o receptor. Este receptor pode ser o serviço público, pode ser o cidadão comum ou uma instituição tratada de forma homogênea. O público, representando o público. Eles serão os receptores da comunicação oficial. E além disso, temos ainda a mensagem desta comunicação. A mensagem é sempre relativa às atribuições do órgão que comunica. Cuidado com isto. Estas frases, estas nomenclaturas são fáceis, porém devemos memorizá-las, porque elas estão presentes nas questões, elas estão presentes nas provas. Então, toda vez que nós pensarmos na comunicação oficial, quais são os agentes dessa comunicação, 3 coisas devem estar presentes na sua cachola. A primeira delas, quem comunica? É sempre o serviço público. O serviço público é o emissor. Ele emite o texto oficial, ele emite a comunicação oficial. Vai emitir para quem? Quem é o receptor desta mensagem? Pode ser o próprio serviço público, de um órgão para outro órgão. Pode ser um cidadão comum ou uma instituição que está ali de forma homogênea representando o público, não um único cidadão, não um indivíduo, e sim o público. Além de saber quem emite e quem recebe, você também deve memorizar que o conteúdo desta mensagem é sempre relativo a quê? Às atribuições do órgão que comunica. Ou seja, o emissor, aquele que envia a comunicação, aquele que emite a comunicação, que é o serviço público, comunica uma mensagem relativa às suas atribuições. A mensagem é sempre relativa às atribuições do órgão que está emitindo a comunicação oficial. Não se esqueça disso, pois isto é muito importante e é recorrente. As provas que exploram a redação oficial, elas sempre apresentam estas situações. Quem emite, quem recebe e o que está sendo emitido, ok? Continuemos. Agora nós iremos estudar aquelas características que vimos no início de forma mais detalhada. Os princípios da redação oficial. O primeiro princípio que nós iremos aprofundar
é o princípio da impessoalidade, conforme consta aqui na sua tela. O que significa a impessoalidade? A impessoalidade, ela busca a uniformidade de tratamento. Então, observe, existem algumas palavras, existem algumas expressões que devem ficar na sua cabeça. São as palavras-chave para você acertar a questão de redação oficial na sua prova. Uniformidade de tratamento. Você vai pensar em quê? Impessoalidade. Ao ler uniformidade de tratamento no enunciado, automaticamente o seu cérebro deverá remeter ao princípio da impessoalidade ou a característica da impessoalidade. Essa uniformidade de tratamento, ela existe exatamente para evitar algumas coisas ruins nesse trâmite da comunicação. Evitar, por exemplo, favorecimentos, tratamento discriminatório, evitar determinados privilégios. É exatamente por esta razão que existe a tal uniformidade de tratamento. A comunicação, ela acontece em nome do serviço público e não em nome da pessoa que está escrevendo, elaborando o texto oficial. Bom, esta impessoalidade, ela vai decorrer de algumas coisas. Conforme você pode acompanhar, o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre, vamos ver? Decorre de que esse tratamento impessoal? Acompanhe comigo. Decorre, observe, letra A, da ausência de impressões individuais. Da ausência de impressões individuais de quem comunica. Você já sabe, uniformidade de tratamento sempre em nome do serviço público. O emissor, ele emite em nome do serviço público. Ainda que determinado chefe de seção esteja elaborando o texto oficial, não pode ser em nome dele, tem de ser em nome do serviço público, para evitar aquelas situações que nós já conhecemos. Obtém-se, desta forma, uma desejável padronização que permite o quê? Que permite comunicações elaboradas em diferentes setores da administração, porém com uma certa uniformidade. Ainda que sejam setores distintos, as comunicações serão uniformes, serão padronizadas. Então, a impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica. E você já sabe, quem é que comunica mesmo, hein? É o emissor, sempre em nome do serviço público. É o serviço público que comunica. Além disso, a impessoalidade decorre de quê? Ela também decorre, acompanhe, observe aqui no slide, de quem recebe a comunicação. A impessoalidade não pode ser apenas voltada para a pessoa que emite. Ela tem de ser voltada também para quem recebe, para o receptor. Sendo o receptor, existem duas possibilidades. Ou você vai emitir para o cidadão, ou você emite para outro órgão. Ou seja, o cidadão será o receptor ou outro órgão será o receptor. Nas duas situações, sendo o cidadão ou sendo o outro órgão, tem de haver o quê? Um tratamento impessoal, uma forma homogênea e impessoal. O princípio da impessoalidade continua valendo, não só para quem emite, mas também para quem recebe. Seja o órgão público, seja o cidadão. Tem de continuar havendo a impessoalidade, tem de continuar a forma homogênea. Além disso, além de emissor impessoal, receptor impessoal, o que mais tem a ver com o princípio da impessoalidade nos textos oficiais? Acompanhe. O caráter impessoal do assunto que está sendo tratado, a mensagem daquela comunicação oficial. Ou seja,
o universo temático da mensagem, o conteúdo da mensagem deve se restringir às atribuições de quem? Às atribuições do órgão que comunica. Deve sempre respeitar o interesse público. Então, a mensagem do texto oficial também deve atender ao princípio da impessoalidade. Isso significa que o conteúdo da mensagem deve respeitar o interesse público. É algo relativo a quê? Às atribuições do órgão que comunica. Eu, servidor público, não posso usar um texto oficial para falar como foi o meu dia, como foi as experiências do meu dia. Isso não existe. O conteúdo da mensagem, o texto oficial, deve apresentar também um conteúdo impessoal. Eu só posso usar a comunicação oficial para escrever, relatar coisas pertinentes ao órgão, não em relação à minha vida particular ou de qualquer outra pessoa. Isso não é uma carta, não é uma cartinha para um amigo, é um texto oficial, é um documento oficial. Ainda que haja outro servidor público conhecido, ainda que haja um amigo, eu não posso usar o texto oficial para falar, para tratar de assuntos que não sejam pertinentes ao órgão que está comunicando. Então, observe o princípio da impessoalidade em relação aos textos oficiais, em relação à redação oficial, gira em torno destas três situações. Tratamento uniforme para evitar favorecimentos, privilégios ou discriminações. Tratamento uniforme para o receptor, tratamento uniforme para o emissor e tratamento uniforme para o conteúdo, para a mensagem a ser comunicada. Não se esqueça disso. Agora, muito cuidado. Observação. Acompanhe comigo esta observação. Não há lugar, de acordo com tudo isso que eu já disse a vocês, chegamos à seguinte conclusão. Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, individuais, como, por exemplo, em uma carta a um amigo ou um artigo assinado no jornal. A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade de quem a elabora. Então não se esqueça disso. Vale a pena reforçar o que você já estudou por meio desta observação. Quando você escreve uma carta a um amigo, isso não é um texto oficial. Então pode constar o nome de quem elaborou, o nome de quem recebe. O conteúdo pode ser diverso. Quando eu estou escrevendo para um jornal, eu posso não ser impessoal. Eu posso assinar, dar a minha opinião na parte que cabe a opinião. Somente nos textos oficiais é que nós devemos tomar o cuidado para respeitar tal princípio. Bom, agora nós iremos estudar outro princípio da redação oficial. Qual é o outro princípio? O uso do padrão culto de linguagem. É uma característica do texto oficial, é um princípio do texto oficial. O que significa usar o padrão culto de linguagem? Significa atender às normas gramaticais. Isto que você está observando aqui é exatamente o que consta no manual. Os textos oficiais determinam o uso do padrão culto, ou seja, um texto que atenda aos requisitos de gramática. A gramática normativa, empregando-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Então, quando nós determinamos o uso do padrão culto de linguagem como princípio da redação oficial, significa que naquele texto oficial deve ser usado a norma culta. Devemos atender às regras de gramática, evitando assim coloquialismos, evitando também variações linguísticas regionais. Nada disso pode estar presente em um texto oficial. Nada disso pode constar no texto oficial. A maneira de escrever
tem de ser aquela que atende à norma culta, as regras de gramática que você aprendeu ao longo da sua vida desde pequeno lá na escola. Agora, observe, acompanhe comigo aqui, ó. É importante ressaltar que a obrigatoriedade desta língua culta, desta norma culta, decorre do fato de que a norma culta está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. O que isso quer dizer? Se nós começarmos a fazer uso dos modismos vocabulares, das variações linguísticas regionais, haverá uma dificuldade no entendimento do texto. Sabemos que cada região apresenta a sua forma específica de falar. Sabemos que cada região tem o seu sotaque, tem as suas gírias. Isso se chama variação linguística regional. E alguns modismos vocabulares que são criados, que são construídos com o passar do tempo. Tais modismos, tais variações linguísticas regionais não podem estar presentes nos textos oficiais, porque isso vai dificultar a compreensão. Tem de ser algo padronizado. E o que está padronizado? A norma culta, aplicar as regras de gramática. Bom, acompanhe comigo. Temos ainda, em relação ao uso da linguagem padrão, duas vertentes que não podem ser confundidas. De um lado nós temos a linguagem falada, do outro lado nós temos a linguagem escrita. Não se pode confundir linguagem falada com linguagem escrita. A linguagem que deve ser empregada no texto oficial é óbvio que é a linguagem escrita. A linguagem falada, ela se distancia muito da formalidade escrita. Acompanhe. A linguagem falada, ela é dinâmica, reflete de forma imediata qualquer alteração de costumes e pode eventualmente contar com outros elementos que auxiliem a sua compreensão, como os gestos, a entoação e etc. Quando uma pessoa está conversando com você, falando com você, ela não somente usa este canal, este meio, a fala, ela também gesticula, ela faz gestos, ela vai dar uma entoação diferente na voz ou não, dependendo da mensagem que ela quer transmitir. Então a linguagem falada, ela utiliza outros recursos além do próprio som, além do que você está ouvindo. O gesto, a entoação, tudo isso compreende para você entender o que de fato uma pessoa quer transmitir, o que de fato uma pessoa pode falar. Às vezes basta um olhar, às vezes basta um gesto e você já compreende. E na escrita? Na escrita não existe nada disso, somente a letra, somente o texto. Então observe comigo, ó, a linguagem escrita, ela incorpora mais lentamente as transformações, tem maior vocação para a permanência e vale-se apenas de si mesma para comunicar. Diferentemente da linguagem falada, eu não tenho como gesticular, não existe em regra a entoação, então ela vale de si mesma para se comunicar. Então não podemos confundir linguagem falada com linguagem escrita. E a linguagem que deve ser empregada nos textos oficiais, sem dúvida, é a linguagem escrita. Ok? Ficou claro? Bom, nós temos ainda, observe, carta a um amigo e um parecer jurídico. Carta a um amigo vai apresentar uma forma e o parecer jurídico vai apresentar outra forma. A carta, ela pode apresentar um padrão de linguagem que vai incorporar expressões pessoais ou coloquiais. Vai depender da pessoa que está escrevendo. A pessoa, quando redige uma carta para um amigo, ela não está necessariamente preocupada em atender ao rigor gramatical. Ela está apenas preocupada em estabelecer um contato, em transmitir uma mensagem. Então existe, dependendo da pessoa que escreve,
uma forma peculiar, uma forma específica para a escrita. Já o parecer jurídico, ele vai apresentar um vocabulário técnico que é correspondente ao parecer jurídico, porque aquele texto tem de ser feito desta forma, aquele texto tem de respeitar esta estrutura. Assim como a carta a um amigo apresenta, dependendo da pessoa que escreve, uma forma peculiar, sem ficar preocupado com as regras gramaticais, assim como o parecer jurídico apresenta o seu vocabulário técnico específico, os textos oficiais, as redações oficiais também irão apresentar. Então nós não podemos descartar, nós não podemos deixar isso de lado. Então, tanto na carta ao amigo, como você percebe, como no parecer jurídico, nos dois casos há um padrão de linguagem que atende ao uso que se faz da língua, à finalidade com que a empregamos. E o mesmo vai acontecer, meu amigo, nos textos oficiais, por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o máximo de clareza e concisão, eles requerem o uso padrão culto da língua. Ok? Então, vamos para o próximo princípio, para a próxima característica geral. Além disso tudo que nós estudamos em relação ao uso do padrão culto de linguagem, nós devemos perceber algumas informações importantes, algumas observações importantes, que estão sempre nas provas e que não podem passar despercebidas. Acompanhe a primeira observação. Usar o padrão culto de linguagem nada tem a ver com o uso excessivo de linguagem rebuscada. Preste atenção. Quando nós determinamos o padrão culto como característica geral da redação oficial ou como princípio da redação oficial, isso não quer dizer que você tem de ficar escrevendo de forma difícil. Como você percebe aqui no slide, o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão. Só que, é óbvio, não podemos confundir simplicidade de expressão com pobreza de expressão. Às vezes, você escreve de forma simples e, ao mesmo tempo, você está atendendo às regras gramaticais, ao padrão culto da linguagem. Então, simplicidade de expressão não se confunde com pobreza de expressão. Você não pode usar uma linguagem chula, uma linguagem torpe, uma linguagem ruim. Mas você pode usar uma linguagem simples, desde que atenda às regras gramaticais. Além disso, observe aí, como eu já mencionei, de nenhuma forma o uso do padrão culto implica o emprego de quê? Observe aqui, linguagem rebuscada. Não é isso. Nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem que são próprios da linguagem literária. Então, no texto oficial, você não vai empregar figuras de linguagem, contorcionismos sintáticos, que são expressões próprios da linguagem literária. Isso não cabe na redação oficial e é bom esclarecer, pois algumas pessoas pensam que o uso do padrão culto de linguagem significa usar palavras rebuscadas, cometer preciosismo linguístico. Não. Você pode trabalhar com uma linguagem simples. Não se esqueça de que a clareza tem de estar presente no seu texto. E uma linguagem simples não significa necessariamente que o padrão culto não está sendo seguido. Muito cuidado com este detalhe em relação ao uso do padrão culto. Outra observação importante que envolve este princípio, que envolve esta característica geral, é a seguinte. Acompanhe aqui comigo a próxima observação. Observação de número 2. Podemos concluir então o seguinte: não existe uma linguagem específica para a redação oficial. O que existe é o segmento da norma culta. É óbvio que em alguns momentos nós iremos dar preferências a maneiras específicas, a vocábulos específicos.
Porém, isso não quer dizer que há uma linguagem padronizada, que há uma linguagem burocrática. Não é nada disso. Conforme você observa aqui, ó, pode-se concluir então que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso do padrão nos atos e comunicações oficiais, o uso do padrão culto. É isso que você tem de fazer. Como eu já disse a você, em alguns momentos nós iremos dar preferências para determinadas expressões, sendo obedecida a uma tradição ou outra, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de quê? De uma linguagem burocrática, como já disse a você. Bom, então essas são as duas observações que eu queria passar a você em relação ao padrão culto da linguagem que deve ser usado nos textos oficiais. Tome muito cuidado para não ser induzido a erro nas questões, ok? Vamos agora para o próximo princípio.